Olá, sou Ciamara e é uma alegria estarmos juntos aqui novamente para compartilharmos o estudo dos GDCs aí da semana do dia 7 a 13 de setembro. Mas antes eu quero falar com você sobre essa devocional maravilhosa que temos tido a oportunidade de ler nesse ano e temos crescido tanto, né? As promessas de Deus, do nosso querido pastor Carlito Paes. E eu quero ler aqui com você, então, o dia 8 de setembro. Promessa de juízo. O dia do Senhor virá. João 1,15. Ah, daquele dia. Sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Meu Deus, um anúncio maravilhoso do profeta Joel que nos lembra que receberemos ainda essa presença, essa volta, essa vinda de Jesus Cristo. Que alegria! Vamos então sempre celebrar no nosso coração essa vinda. Aqui no finalzinho diz, né? Então, relembrando-nos da missão de orar por todos os povos. Afinal, Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, ele voltará. Que o nosso coração esteja preparado para esse dia, que a nossa vida esteja preparada, porque certamente, como garante a palavra do nosso Senhor Jesus, ele voltará. E é com muita alegria, queridos, que a gente compartilha aqui com você, então, esse estudo de 7 a 13 de setembro. Estamos seguindo aí nessa série, o discípulo de Jesus. Meu Deus, como tem sido extraordinário, não é? As pregações, o que temos vivido nesse tempo, entendendo mais, não é? Sobre como sermos mais parecidos com Jesus. E ser discípulo é isso. É sermos mais parecidos com Ele. E o tema, né, o discípulo de Jesus conhece a si mesmo. Lá em Romanos 12, 9, 13 vai dizer assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos, em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Amém, queridos? Sendo discípulos de Jesus, nós aprendemos cada vez mais dele. E como costumamos ouvir sempre aqui da nossa liderança, não é? Somos o povo da bacia e da toalha. Aprendemos com o nosso Senhor Jesus, servirmos com amor. Servirmos o outro, servimos ao outro porque temos Jesus, porque aprendemos dele, porque ele é quem nos dá essa direção, ele quem nos ensina a cada dia como sermos pacientes, como sermos hospitaleiros, não é? Como diz a palavra, você pode estar hospedando um anjo na sua casa. Então, que a gente possa sempre abrir mesmo a nossa casa, ajudar as pessoas, receber mesmo com amor cada um daqueles com quem Deus tem nos dado aí essa alegria de servirmos. O estudo também ele vai nos dizer sobre os nossos momentos da nossa jornada com Jesus, né? Então, muitas vezes a gente tem aí quando nós aceitamos Jesus, quando nós o recebemos como seu único Salvador, nós temos uma temporada, digamos, onde nós estamos muito entusiasmados por Ele, pela palavra, por quem Ele é. E o que nós precisamos sempre ficar atentos e por isso andarmos tão pertinho dele como discípulos mesmo de Jesus, é sempre estarmos buscando esse entusiasmo, porque conforme as coisas vão acontecendo, pode ser que a gente diminua, né, esse entusiasmo
pelas coisas do reino, esse entusiasmo de estarmos sendo mais parecidos com Ele, de buscarmos mais as coisas do reino. Então, que eu e você possamos ser pessoas que tragam para a nossa realidade sempre essa grande alegria de sermos, de enfrentarmos os desafios, né? Com Jesus, parecidos com Jesus, seguindo a Ele e enfrentando cada um dos momentos da nossa vida, os desafios, com a nossa mente, o nosso coração totalmente rendidos a quem Ele é. Então, eu já quero te perguntar, né? Será que tem alguma área da sua vida que você ainda não rendeu a Jesus? Para ser mais parecido com Ele, para viver uma vida entusiasmada em Cristo Jesus? Nós aprendemos que com Ele nós já temos tudo, temos uma vida plena, temos satisfação e temos alegria. Então, que assim nós possamos andar. Nós temos uma parábola que ela é muito conhecida, que é a parábola do semeador. Nessa parábola são descritos 4 tipos de solos, né? Um deles é o solo que germina e frutifica. O outro é um solo onde as plantas conseguem germinar no início, mas logo perdem as suas forças, a sua vitalidade e não frutificam. Então nós aprendemos que essa parábola, aprendemos com essa parábola que para a semente crescer saudável, ela precisa de um bom solo. Mas um bom solo e assim, você que deve, nós que entendemos um pouquinho aí, né, as pessoas que entendem um pouquinho sobre essa questão de solo, sabe que para termos um bom solo, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser regado. Então, para ele gerar um ambiente propício para que uma planta cresça. E aí, quando nós olhamos para o nosso próprio coração, e aí já é uma pergunta que eu trago para você. Será que o seu coração tem sido um bom solo para que as sementes da palavra de Deus possam frutificar em você e através de você? Você tem se nutrido de quem Jesus é? Você tem se nutrido através da comunhão com os irmãos da igreja? Você tem buscado mais e mais quem o Espírito Santo é, Deus Pai, Deus Filho, para que você possa frutificar a palavra de Deus, para que as raízes possam crescer da palavra e você possa derramar na vida de outras pessoas? Chip Ingram vai dizer: a maior semente no maior solo não consegue crescer no ambiente errado. Eu e você, como cristãos, somos chamados a gerar ambientes de amor, a gerarmos ambientes onde as pessoas sintam um lugar de confiança, um lugar onde elas podem descansar, sim, porque há confiança, há intimidade com Deus. Nós não vamos ser aqueles que vamos passar pelos ambientes e as pessoas não vão querer nem estar ali porque nós estamos, sabe? Porque trazemos alguma situação mais negativa. Sabe aquela pessoa que chega e você pode pensar assim: meu Deus, já chegou essa pessoa, pronto. O ambiente já ficou ruim. Nós, discípulos de Jesus, não podemos ser essas pessoas. Nós temos que ser as pessoas que, ao chegar num ambiente, geram uma atmosfera de bênção, de alegria, de paz. Somos pacificadores, somos um povo pacificador, um povo que leva a paz. E servimos com amor onde quer que estejamos. Então, para construir esses ambientes onde possamos servir em amor, primeiro, ensine e aprenda através do exemplo. João 13, 34, 35 diz: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Romanos 12, 10 também vai dizer: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros.
Quando nós servimos as pessoas, aprendemos com as pessoas e aprendemos principalmente com Jesus, nós vamos gerar esses ambientes de ensino onde quer que nós estejamos. Mas uma coisa muito importante que eu quero dizer para você, nós ensinamos com a nossa própria vida, sabe? Tem uma frase que diz assim: ouça os conselhos, sim, são muito importantes e ele é bíblico. Porém, ouça a vida da pessoa. Veja o que ela tem testemunhado. Veja como ela tem pregado sobre a sua própria vida para você. Então, quando nós... até a gente ouviu um exemplo, né? A gente está falando aqui de GDC. Quando você está participando ali do seu GDC e de repente você é a pessoa que dá o estudo e você traz uma palavra, as suas atitudes mediante ali algumas circunstâncias, por exemplo, caiu ali no tapete uma Coca-Cola e sujou esse tapete. Qual é a sua atitude, por exemplo, quando você é o dono da casa? Como é que você reage? Então, isso vai falar mais sobre você do que o estudo que você deu. Por quê? Porque são as suas atitudes. Agostinho de Hipona vai dizer assim: pregue ou evangelize, se necessário fale. Então a nossa vida, o ambiente que nós geramos, tudo aquilo que nós vivemos, ele fala muito mais. Por isso, ensine e aprenda através do exemplo. O exemplo que damos nos ambientes que nós estamos vão gerar muito mais frutos, vão frutificar muito mais do que as palavras que nós falamos, do que a forma com que nós às vezes falamos da palavra, do que nós falamos de um estudo como esse. Quando Jesus ele olhava, né, e ele olhava para a multidão, ele provavelmente pensava, né? Ele opera muitos milagres incríveis, sim. Quando Jesus estava no meio da multidão, ele estava operando muitos milagres incríveis, sim. Porém, para os discípulos, ele sempre disse o quê? Ele deu assim um passo a passo para os discípulos, como fazer o milagre? Não, o que ele ensinou para os discípulos? Ele sempre disse para os discípulos a orar. Então veja, quando nós aprendemos de Jesus, nós aprendemos que tudo começa nele, tudo começa através da oração e nós vamos caminhar sempre, sempre como discípulos, fazendo o que ele fez. Ele ensinou seus discípulos a orar. Então, que nós possamos ser o povo que vamos levar alegria nos ambientes, sim, vamos trazer um ambiente de paz, um ambiente favorável para que a palavra de Deus frutifique, principalmente porque somos um povo que oramos, que estamos no secreto, que estamos buscando intimidade com Deus. Ao criar esse ambiente e servir aos seus discípulos dessa forma, Jesus ensinou sobre as práticas, as características de um ambiente que gera e transforma as pessoas e transforma simples sementes em poderosas árvores frutíferas na mão do Senhor. Quando Jesus voltou para o céu, os apóstolos perseveraram na adoração, na comunicação e no partir do pão. Tudo que aprenderam através do exemplo de Jesus. Veja, quando ele estava no céu, os seus discípulos continuavam repetindo o que aprenderam com ele. E aí, 3 questões aqui para você, para nós refletirmos nessa semana. Como podemos hoje ensinar mais pelo exemplo do que apenas por palavra? O que você pode fazer hoje para ensinar mais as pessoas pelos exemplos? Que atitudes práticas criam um ambiente saudável de crescimento espiritual no nosso grupo aqui de GDC? Em que situações já fomos confrontados em amor? Como isso nos ajudou a crescer? Então, quando nós estamos aprendendo também, nós vamos precisar ser confrontados, vamos viver mudanças, não é? Para que eu possa ter resultados diferentes, eu preciso ter atitudes novas. Para construir um ambiente onde possamos servir em amor. 2, estabeleça um ambiente de santidade. Romanos 12, 9. O amor deve ser sincero, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom.
Quando entendemos o poder, não é, de viver em comunhão com os outros também, com os outros crentes, exercendo uma fé sincera e servindo o outro em amor, somos levados a refletir a uma questão essencial e principalmente uma característica que vai gerar esse ambiente favorável para o crescimento, sim, da palavra de Deus. Também temos aqui, um exemplo mesmo de Paulo, né? Paulo nos ensina que precisamos odiar o que é mal. Mas isso não significa que devemos ser um grupo de pessoas que se sentem moralmente elevadas, porque nos reunimos e declaramos ódio ao pecado, mas que devemos ser capazes de enxergarmos o quão falhos somos e declarar nossa dependência do Senhor todos os dias. Querido, essa é a nossa diferença. Né? Nós não somos melhores do que ninguém, não somos mais elevados do que ninguém, não. Nós somos pessoas que temos Jesus, o Espírito Santo, e sabemos o quão necessitados somos e dependemos de Deus, da sua presença, do seu favor, para que nós possamos todos os dias vencer o pecado, para que todos os dias nós possamos amar-nos uns aos outros, para que todos os dias nós possamos obedecer à palavra de Deus. Então nós queremos e devemos encorajar a todos que estão à nossa volta, também aí no seu GDC, a um crescimento através do amor, apegando-se ao que é bom e nos aproximando cada vez mais de Deus e também de quem somos, do nosso verdadeiro eu, de quem somos, a nossa identidade em Cristo Jesus. Fique sempre, sempre com a verdade que Jesus e a verdade que Ele diz para você. Você já perguntou para Jesus, Jesus, o que o Senhor pensa sobre mim? É muito importante, porque às vezes a gente fica com tantos pensamentos do que eu mesmo penso sobre mim, do que o outro pensa sobre mim, mas não perguntamos para a pessoa mais importante da nossa vida, Jesus, o que o Senhor pensa sobre mim? Isso nos dá identidade, isso nos dá revelação da verdade sobre o que Deus pensa sobre nós. E assim, nós possamos então compartilhar uns com os outros, sim, os nossos desafios, dificuldades e até fracassos que vamos viver. Mas vamos ter um ambiente onde pessoas vão orar por nós, um ambiente onde as pessoas vão profetizar sobre a nossa vida, os pensamentos do alto sobre nós. Por isso, então, devemos amar-nos uns aos outros de uma forma muito sincera. Em outras palavras, precisamos acolher as pessoas como elas são. Tão importante isso, não é, gente? Acolhermos as pessoas como elas são, amar, deixar Jesus se expressar através de nós, porque se deixamos Jesus transbordar através de nós, as pessoas vão se sentir amadas, elas vão ver a presença de Deus e elas vão receber força, poder do Espírito Santo de Deus para vencer as suas lutas e trilharem mesmo um caminho de transformação espiritual e se desenvolverem na intimidade com Deus. É esse ambiente que eu e você somos convidados a criar, a desenvolver no nosso GDC, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, nós somos convidados a desenvolver esse ambiente de amor. Também mais duas questões aqui para mim e para sua reflexão. De que forma podemos demonstrar amor sincero no grupo, no nosso GDC, acolhendo as pessoas como elas são e incentivando a transformação espiritual? Lembra de que modo nós vamos fazer isso? Primeiro com a nossa própria vida, com o nosso exemplo, e seguindo e sendo certamente discípulos de Jesus. Como podemos apoiar uns aos outros para vencer nossas lutas e crescer em intimidade com Deus? Talvez fazer um jejum pela vida do irmão, fazer um voto, orar junto com ele, talvez combinar um horário para orar com ele, não é? São tantas formas que as pessoas podem se sentir amadas por nós e apoiadas
para que elas possam ser encorajadas mesmo e recebam poder do alto para crescer espiritualmente. 3. Então, para construir um ambiente que possamos servir em amor, valorize a oração. Romanos 12, 11 e 12. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Uau! Sejam fervorosos. Meu Deus, o que nós estamos falando aqui? Estamos falando que nós vamos sempre promover através da oração, da intercessão, das palavras proféticas, das leituras, das devocionais que nós fazemos, um ambiente fervoroso gerado em nós através de nós. Somos canal de bênção e aonde nós estivermos ali, de novo, no nosso grupo GDC, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa igreja, onde estivermos caminhando, nós vamos gerar esses ambientes fervorosos por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Nossos grupos de GDC, então, eles devem conter mesmo um formato onde esses ambientes sejam gerados. Não vamos trazer peso, não vamos trazer julgamento, mas nós vamos ter encontros de oração, de momentos proféticos e de intercessão profunda. Através desses momentos de amor sincero e verdadeiro, Jesus, que a natureza de Deus pode ser compreendida cada vez melhor. Não é lindo isso, gente? Jesus, ele pode fazer tudo sozinho, não é? Ele é, como diz lá em Jeremias, ele firmou, na sua sabedoria, ele firmou o mundo. No seu conhecimento, ele firmou os céus. Ele pode fazer tudo sozinho, mas ele convida a mim e a você para fazermos parte da construção de um ambiente de amor, de um ambiente de oração, de intercessão, de testemunhos. Meu Deus, como é lindo isso! E quando nós oramos um pelos outros, compartilhamos nossos dons, presenciando milagres, a nossa humildade, a nossa esperança, a dependência se tornam evidentes quando nós estamos testemunhando que Jesus está em meio ao seu povo, no dia a dia, na vida ordinária que vivemos todos os dias, incentivando uns aos outros pelos hábitos espirituais, como lemos aqui a nossa devocional, como fazemos a nossa leitura bíblica todos os dias, crescendo em conjunto e fazendo do reino de Deus, tornando-se cada vez mais conhecido por causa das suas e das minhas atitudes. E mais 2 questões para refletirmos. Seus ambientes de crescimento são marcados por oração e intercessão? Como está esse tempo aí no seu GDC? Vocês têm se reunido de 3 em 3, têm intercedido, têm orado? Como podemos transformar os ambientes simples e cotidianos de nossas vidas em ambientes extraordinários? Como podemos fazer isso? Somente de uma forma, não é? Buscando aquele que pode transformar tudo que é comum, tudo que é natural em sobrenatural. A presença e o poder do Espírito Santo de Deus. E já indo para a conclusão aqui com você, Jesus sabia que a verdadeira transformação acontecia com a convivência. Gente, ele convivia, não é? Todos os versículos, tudo que lemos aqui sobre a vida de Jesus Cristo de Nazaré, ele está sempre no meio do povo. Tinha os seus momentos, sim, de solitude, de orar, de estar com o Pai, assim como eu e você precisamos. Porém, nos ambientes aqui que nós vemos, biblicamente falando, de crescimento, Jesus está sempre convivendo com outras pessoas. Ele andou com os discípulos, ele comeu com eles, ele chorou com os seus discípulos, ele confrontou, ele consolou. Jesus viveu com eles. E é justamente nesse tipo de ambiente real, sincero, comprometido, que nossos corações são moldados à imagem do Pai. Queridos, nunca permita que a mentira de viver isolado é o melhor para você. Isso é uma mentira que o inimigo quer que eu e você acreditemos para nos tirar do meio do povo de Deus, do meio daquele povo que
onde Jesus está e faz tantas coisas acontecerem. Então, que eu e você possamos sempre fazer parte desse ambiente. E ao olharmos de forma como ele se relacionava com seus discípulos e seguidores, entendemos que a construção desse ambiente saudável e frutífero, onde podemos servir com os nossos irmãos, com amor fraternal, nunca foi algo secundário do reino, não é? Jesus sempre valorizou estar com as pessoas em primeiro lugar, mas sempre esteve no centro do seu ministério. Sempre esteve no centro do ministério de Jesus. Ele valorizava a atmosfera espiritual, onde o amor, a comunhão, a verdade, o serviço sincero fluíam com a expressão e a natureza do próprio Deus. Meu Deus, que lindo! Foi por isso que ele nos deixou a igreja. A igreja é este lugar onde eu e você vamos viver de uma forma natural o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Que possamos então avaliar hoje os ambientes que temos frequentado, por onde temos andado. Tem sido esses ambientes onde Jesus é o centro, onde Ele é o motivo de estarmos ali. E mais ainda, ambiente que temos ajudado a construir ao nosso redor. Mais do que onde temos ido, o que temos construído ao nosso redor. Que cada um de nós seja um agente de crescimento, alguém que inspira fé, promove cura, cultiva a verdade e revela amor de Cristo nas relações do dia a dia. Amém, queridos? Que eu e você possamos ser esse povo que revela a face de Deus. Amém? Queridos, agora eu quero te fazer um convite, você que assistiu, me acompanhou em todo esse vídeo aí, quero te convidar, se você ainda não tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você está vendo aí agora esse QR Code na tela, escaneia, entre em contato conosco, conta para nós queremos te conhecer, saber sobre a sua decisão, sobre conhecer mais também sobre essa questão dos GDCs que eu acabei de falar. Se você deseja, hoje você não participa de um GDC e deseja participar também de um GDC, se você já esteve na igreja, mas hoje por algum motivo se afastou e deseja se reconciliar, e também se você já fez isso, já está na igreja, já se decidiu por Jesus, mas ainda não se batizou, eu quero também te fazer esse convite. Amém, queridos? Que possamos ter tido aqui um tempo muito abençoador, que seja abençoada a tua casa, que seja abençoada a tua família e que juntos, como povo de Deus, possamos crescer em amor. Deus te abençoe.